E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Vamos hoje para a nossa terceira aula sobre as funções trigonométricas. A gente já estudou bastante da função seno e cosseno na primeira aula, a gente viu os gráficos, usamos lá no GeoGebra, foi bem legal. Semana passada a gente viu um pouquinho das funções compostas de seno e cosseno e hoje nós vamos conhecer novas funções, outras funções trigonométricas, tá? Também envolve ali o seno e o cosseno, mas é um pouquinho diferente. Estão preparados para isso? Então, vamos lá. Deixa eu ficar pequenininha aqui, para não atrapalhar vocês. E bora! Vamos ver quais são essas funções. A gente tem aqui a função tangente de x, que ela é o quê? Ela é igual a seno de x dividido pelo cosseno de x. Em todas as funções que a gente vai ver hoje, a gente vai ter um pequeno probleminha. Quando a gente tem uma divisão, a gente tem um resultado de uma divisão que não é definido, uma divisão que não pode ser definida, que é a divisão por zero. Portanto, nessa aqui, na função tangente de x, a gente não pode ter o cosseno igual a zero. Então, o nosso cosseno de x tem que ser diferente de zero, certo? A função cotangente de x, ó, ela é o inverso da tangente, né? A tangente é seno pelo cosseno e a cotangente é cosseno pelo seno, tá? Nesse caso, quem não vai poder ser igual a zero é o seno de x, tá? Então, vai mudar aí só esse pequeno detalhe. Outra função trigonométrica, a secante de x. Olha como ela é linda, 1 sobre cosseno de x. Também, nesse caso, o nosso cosseno de x não vai poder ser igual a zero, tem que ser diferente de zero. E a última, não menos importante, a cossecante de x, que é 1 sobre seno de x. Nesse caso, nosso seno de x tem que ser diferente de zero. Bonitinho, né? Olha só o que está falando ali, que os arcos congruentes, eles têm senos e cossenos iguais, certo? A gente já viu isso lá nas primeiras aulas, quando a gente estava vendo a circunferência trigonométrica, a gente viu, né, que o seno e o cosseno, como vai só dando voltas e voltas e voltas na nossa circunferência, eles são iguais para os arcos côngruos. E a mesma coisa vai valer para tangente, para cotangente, para secante, para cossecante. E apenas tem aqui um porém, né, nesses 4 casos que a gente viu hoje, é que elas precisam ser definidas. Porque, por exemplo, para um arco que o meu seno é igual a zero, eu não vou conseguir definir nem a cotangente nem a cossecante. Para um arco que o meu cosseno de x, né, desse arco é igual a zero, eu não vou conseguir definir nem a tangente nem a secante, tá? Mas é só um detalhe, beleza? Vamos para a próxima aqui. Agora, como que a gente faz para determinar o domínio das funções tangente, cotangente, secante e cossecante? A gente já vai determinar, depois vocês não vão precisar ficar pensando nisso, só tem que lembrar o que é, tá? Então, olha só, como a gente tem esse probleminha ali no nosso denominador, né, que não pode ser zero, a gente vai precisar fazer essa exclusão desses arcos, onde o meu seno vai ser zero para as funções que tem o denominador lá de seno, e nas funções que tem o denominador de cosseno, eu tenho que eliminar os arcos que o meu cosseno é igual a zero do domínio, tá? Então, olhando aqui, ó, a minha tangente de x e a minha secante de x, o que eu tenho lá no meu denominador? Eu tenho cosseno. Então, eu vou ter que eliminar do meu domínio todos os arcos da família ali, ó, cadê meu mouse? Perdi, aqui. Do π sobre 2, ó, que dá zero, e do 3π sobre 2, certo? Então, olha só como é que vai ficar o meu domínio. X pertence aos reais, tal que o x tem que ser diferente de kπ mais π sobre 2. Isso é o que? A expressão geral lá dos nossos arcos, né? Então, o x vai ter que ser diferente disso para as funções tangente e secante, é o mesmo domínio, tá? E agora, para as funções cotangente e para a função cossecante de x, eu não posso ter seno igual a zero. Então, eu tenho que eliminar quem aqui do meu domínio? Ó, o zero, o π, o 2π.
todas as famílias desses arcos, né? Não pode ter ninguém dessa família aqui. Então, colocando a expressão geral lá, eu tenho, ó, que o domínio vai ser igual a x pertence aos reais, tal que o x tem que ser diferente de k vezes o π, certo? Exemplos, vamos ver agora na prática isso que a gente viu. Calcular os seguintes números. Calcular a tangente de 60. Barbadinha. Tangente é o nosso seno dividido pelo cosseno. Então, como é de 60 aqui, né? Eu vou fazer a divisão aqui. Seno de 60 dividido pelo cosseno de 60. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60 é 1 sobre 2. Como eu tenho uma divisão de frações, ó, copio a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Então, eu vou ter aqui raiz de 3 sobre 2 vezes 2 sobre 1, né? Que é o próprio 2. Aqui vai simplificar, ó. Tem uma divisão por 2 e uma multiplicação por 2. Então, vai ficar só a minha raiz de 3. Barbada, né? Muito fácil. Agora, olha só. A cotangente de 1230. Aqui ele já coloquei ali que é igual a cotangente de 150. O que é isso? O ângulo 1230, ele é lá da família de 150, tá? Por isso que eu já coloquei igual. Por quê? Porque é mais fácil eu achar da primeira volta do que, né, de outras voltas. Mas, se tu for fazer na calculadora, pode fazer direto do 1230. Mas quando a gente não pode usar a calculadora, é importante a gente lembrar como que a gente faz, né? Vai ter que dividir lá por 360, nesse caso, pega a parte inteira e vê quanto sobra, que vai ser, nesse caso aqui, o 150, tá? Então, aqui, ó, cosseno de 150 sobre o seno de 150. Aqui também uma outra coisa que pode nos ajudar quando a gente não pode usar a calculadora é lembrar lá da redução ao primeiro quadrante. Então, nesse caso, o cosseno de 150 lá no primeiro quadrante, ele é equivalente a menos cosseno de 30. E o seno de 150 lá no primeiro quadrante, ele é equivalente ao seno de 30, tá? Por quê? Porque se 30 é barbada, né? É mais fácil, se for para decorar, eu decorar lá só do primeiro quadrante, do que de toda a circunferência trigonométrica eu decorar de todos os arcos possíveis, né? É complicado isso, né, gente? Quase impossível, eu não decoraria. Não sei vocês, que a mente é mais fresquinha. Mas então aqui, mas usando na calculadora, daí posso fazer, né, sem usar essas transformações. Mas é importante lembrar que nem sempre a gente pode usar a calculadora, né? Menos raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 meio. Então, também, ó, copio a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Eu vou ficar aqui com uma multiplicação por 2 e uma divisão por 2. Então, logo, a cotangente de 1230 vai ser igual a menos raiz de 3. Vamos mais uma? Agora em radianos, ó. A secante de 17π sobre 4. Mesma coisa, ó. Reduzindo ali, reduzindo não, né? Trazendo para a primeira volta, o arco côngruo ali, o primeiro da família. É o π sobre 4. Então, eu vou usar ele aqui. A secante é 1 sobre cosseno, né? Então, 1 sobre cosseno de π sobre 4 vai ficar 1 sobre raiz de 2 dividido por 2. E aí, então, também copio o primeiro, né? Que nesse caso é 1. E multiplico pelo inverso da segunda fração, ó. 2 sobre raiz de 2. Então, vai ficar 2 sobre raiz de 2. Só que como eu tenho uma fração aqui com denominador com raiz, a gente racionaliza. Tem que multiplicar aqui por raiz de 2, o numerador e o denominador. Aqui vai ficar 2 raiz de 2, né? E aqui vai ficar 2. E aí vai simplificar, né? O 2 lá de cima com o 2 de baixo, então vai ficar só raiz de 2, certo? A última agora, cossecante de 9π sobre 2. Também, ó, trazendo lá da primeira volta, né, o arco da primeira volta, a cossecante de π sobre 2. 1 sobre o seno, né? Então, 1 sobre o seno de π sobre 2. O seno de π sobre 2 é 1, essa aqui ficou muito barbada. 1 sobre 1, 1. 1 dividido por 1, 1. Então, finish. Certo?
Vamos ver um outro exemplo agora. Como que a gente obtém o domínio de funções trigonométricas dessas 4 que a gente viu, tá? Quando elas forem compostas. A gente viu lá, semana passada, lá das funções compostas com seno e cosseno. Aqui dessas outras funções, como é que a gente faz? Como aqui não é reais, lá era todos reais, lá era barbada, né? Aqui, como não é reais a secante, a tangente, a cotangente, a cossecante, a gente vai ter que verificar para cada função o domínio também, além do período e tal. Então, aqui, olha só, a f de x, tá pedindo ali, então são duas funções. A f de x, que é secante de 2x, e a g de x, que é cotangente de x mais π sobre 3. Vou começar pela f de x ali. Eu sei que a minha secante lá, ó, e válida aí, eu posso generalizar aqui para vocês entenderem que é para qualquer uma. Pegou lá uma função composta, onde o meu x está sendo multiplicado por um número, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou olhar lá o domínio da função, lá da secante, e eu vou igualar tudo ali, ó. O 2x, igualar não, né? Porque é uma inequação. Vou colocar ali que 2x não pode ser aquilo lá que a gente tem como o domínio lá da função original da secante, tá? Só que o domínio dessa função não é quanto 2x não pode ser, é quanto x não pode ser, que eu preciso saber, tá? Então, agora eu vou ter que trabalhar com essa inequação para isolar o meu x. Como esse 2 está multiplicando x, eu divido os dois lados da minha inequação por 2, e aí eu vou chegar no valor, né, para x. Então, olha só, 2x dividido por 2 é x, aqui. E o kπ mais π sobre 2 dividido por 2, ó, só desmembrei aqui, ó, então ficou kπ sobre 2, mais π sobre 2, como eu vou dividir por 2, inverto e multiplico, ó. Kπ sobre 2 vezes 1 meio. Então, vai ficar π sobre 4. Vai ficar, então, ó, kπ sobre 2 mais π sobre 4. E o domínio dessa função f, então, vai ser x pertence aos reais, tal que x é diferente de kπ sobre 2 mais π sobre 4. Beleza? Vamos ver a próxima? Olha ali. G de x é igual a cotangente de x mais π sobre 3. Vou fazer a mesma coisa. Tudo ali que está na cotangente, eu vou fazer a inequação lá com o domínio da minha cotangente, lá com aquela coisa que o meu x não pode ser, lá na cotangente, tá? Que nesse caso aqui é o kπ, né? Agora eu preciso isolar o meu x, deixar ele sozinho para descobrir então o domínio dessa função. Então, primeira coisa aqui que eu vou fazer, eu vou ter que tirar esse 3 daqui. Como ele está dividindo, multiplico dos dois lados. Aqui vai ficar x mais π e do outro lado vai ficar 3 vezes o kπ, certo? Mas ainda tem que tirar aquele π dali que está somando, então eu vou usar a subtração. Vou fazer a diferença aqui, então vai ficar, ó, x é diferente de 3kπ menos π. E aqui tá, como não tem como subtrair, né, porque não são termos semelhantes, eu vou deixar assim. Então, meu domínio vai ser x pertence aos reais, tal que x é diferente de 3kπ menos π. Beleza? Ai, fiquei na frente ali. Deixa eu sair só um pouquinho para vocês verem ali escrito, tá? Mas é a mesma coisa que lá em cima, então não perderam, né? X tem que ser diferente de 3kπ menos π. Voltando aqui para o meu cantinho, agora a gente vai ver essas nossas funções lá na nossa circunferência trigonométrica, porque a gente sabe já, né, aqui, que eu tenho aqui, ó, o meu cosseno, desculpa, e aqui o meu seno. Mas onde será que está a minha tangente, a minha secante, a minha cotangente, a minha cossecante? Onde será que elas estão? Então, olha só. Primeira coisa, para duas delas a gente vai definir esse outro segmento aqui, um outro eixo no nosso, digamos assim, no nosso plano cartesiano ali, do nosso gráfico, tá? Ele vai ter que ser, paralelo, não me fugiu a palavra, paralelo ao eixo dos senos ali,
e ele vai se chamar, então, o eixo da tangente. Mas ele vai nos auxiliar a definir duas coisas, olha só. Eu vou traçar aqui um segmento do meu eixo ali perco o mouse o tempo todo. Do meu ponto central ali, do ponto 00 ali dos meus eixos, né? Do cosseno de seno, até ele chegar lá no meu eixo das tangentes. E isso aqui, ó, essa medida que eu tenho daqui até aqui vai ser a minha tangente. Olha só. E esse outro carinha ali que eu fiz antes, ó, de O até T, ele vai ser a minha secante. Esse segmento que liga lá do O até o ponto lá da reta tangente. Ele vai ser a minha secante. E a minha tangente é o que liga aqui do eixo do cosseno até lá o ponto T, ó, que é o pontinho onde esse outro segmento se encontrou, certo? Agora o outro, para a gente ter também, a gente viu tangente e, já me esqueci, secante, né? Isso, secante. Então, falta agora o que? A nossa cotangente e a nossa cossecante, certo? Então, se eu colocar agora um outro eixo que vai ser paralelo ao eixo dos cossenos, esse eixo vai se chamar, então, o eixo das cotangentes. E aí, eu vou fazer a mesma coisa, ó, do pontinho O, vou ligar lá com esse eixo. E aí, então, aqui, ó, essa distância de B, aqui, ó, que é o pontinho da circunferência, até o S, esse vai ser a minha cotangente. E aquele ali que a gente traçou antes, para definir, ó, do O até o S lá, ele vai ser a minha cossecante de x, certo? Então, olha só, indicar na circunferência trigonométrica os segmentos trigonométricos associados a um arco do quarto quadrante. Então, não está dizendo qual é o arco, então a gente pode escolher, mas ele precisa ser lá do quarto quadrante, tá? Então, deixa eu passar aqui. Aqui é a minha circunferência trigonométrica. E vou colocar aqui um ponto M aqui, que vai determinar o meu arco, tá? Tá no quarto quadrante, é isso que tá me pedindo ali. Esse segmento ali que apareceu, ó, tá bem clarinho, ele vai ligar o ponto M lá, né? Fazer uma reflexão do M lá no meu eixo X, lá no eixo dos cossenos, tá? E ele liga lá com o ponto P. E o segmento de O até P vai ser o quê? O meu cosseno de x, certo? O M também ali, ó, ele vai ligar lá no meu eixo Y, né, no eixo de senos, num ponto que aí a gente escolhe os nomes dos pontos, né? Bota as letras que você mais gosta, a letra do crush. Aí eu vou pegar do O até o Q, esse segmento ali de O até Q, ele é a medida do seno de x, certo? Agora, tracei ali a minha reta paralela ao eixo dos senos, né? Para a gente definir a nossa tangente. De O até T, ó, ele tem que passar pelo ponto M. Isso é importante, porque eu estou falando desse arco. Então, ele tem que passar pelo ponto M. Então, de O até T, eu tenho a minha secante de x. E do A, ó, até o T, eu vou ter, então, a minha tangente desse ângulo. Traçando agora o outro eixo lá, né? Vou ter lá também, ó. Ele não vai cruzar lá no ponto M, mas ele tem que estar, né, como se fosse uma continuação ali, né, da setinha anterior, tá? E vai ligar lá no eixo de cima. Daí eu liguei ali no ponto S. O que eu tenho? De O a S a minha cossecante. E de B até o S, né, eu vou ter a minha cotangente. Então, quando pedir pra gente indicar os segmentos trigonométricos, é a gente fazer isso, tá? Colocar os pontos, e aí vocês podem dar o nome dos pontos que vocês quiserem, como eu falei, bota ali as iniciais do crush, as suas iniciais,
tá? Só não pode repetir para não dar problema, né? E o A, o B, o Alinha, o Belinha é importante manter porque a gente sabe já que já tá assim meio que definido pela gente que são os nossos pontos ali junto com os eixos, tá? E aí vocês vão determinar os pontos e vão traçar ali cada um dos segmentos trigonométricos que a gente aprendeu, certo? Opa, fiquei no escuro aqui. Por hoje é isso, vai ter atividades lá na plataforma e eu também postei uns links de uns vídeos que não foi eu quem gravei, né? Alguns vídeos relembrando um pouquinho lá dos conteúdos de circunferência trigonométrica que a gente viu, que vão ser importantes para essa aula de hoje, assim, como redução do arco ao primeiro quadrante, né? A expressão lá geral dos nossos arcos côngruos, essas coisas que são importantes para a aula de hoje. Eu coloquei uns links lá se vocês quiserem assistir, se não lembrarem mais como faz, podem assistir lá, certo? Um beijão e até semana que vem. Tchau, tchau!